está no ar o ES Ouve e no programa de hoje, os estudos de propagação de doenças pelo mundo. É claro que o tema veio motivado pelo novo coronavírus e para discutir o assunto comigo está a Daniele Coutinho e também a pneumologista Jéssica Polese. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Com a expansão do coronavírus, o ES Ouve questiona as doenças que aparecem com o passar dos anos. Não é a primeira vez que vemos uma doença aparecer e assustar o mundo desta forma. Foi assim com H1N1, a AIDS e outros tipos de coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Por isso, a nomenclatura Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa. Nessa edição do ES Ouve, vamos saber com a médica Jéssica Polese, que é especialista em pneumologia e tisiologia pelo Hospital Júlia Kubitschek, para explicar um pouco mais dessa pandemia. Doutora, comece explicando o que significa pandemia para a gente. Pandemia é quando você tem um quadro que se estende além de uma certa região, então que afeta vários continentes, seria uma definição mais correta, né? Sai de uma determinada região, atinge vários continentes, várias regiões. Como é que a gente percebe que se trata de uma nova doença? Porque o coronavírus, como a gente percebe, os sintomas nem todo mundo se manifesta, né? O coronavírus ele está no ambiente já causando alguns sintomas respiratórios em crianças, em adultos, é quadro de resfriados comuns, então é um vírus que já existe na natureza, né? Ele foi descrito aí por essa data, mas ele já existe e está aqui no nosso ambiente. É uma mutação, aconteceu uma coisa diferente com essa categoria que tornou esse vírus um pouco diferente do comportamento habitual dele. Sim, nesse caso, houve um comportamento diferente, né? Realmente foi uma surpresa lá na China que começou a morrer muita gente. Então, inicialmente aparecia um quadro que ninguém sabia como é que é e começou a morrer. Isso foi o início da descoberta. E aí isolaram naqueles casos que estavam morrendo ou muito graves, foi isolado e detectado esse vírus, esse coronavírus com essa diferença, assim, na mutação genética dele, entendeu? Então, na verdade, se você começa dos casos que já estão acontecendo a doença para descrever esse novo ser. Então, se eu pego um resfriado, eu vou primeiro ficar com o nariz entupido, depois eu vou ter tosse, depois eu tenho febre, e no coronavírus, sei lá, primeiro eu tenho febre e não necessariamente muda essa a coisa ordem. acontece essa ordem, né? Você tem que entender, assim, o coronavírus, essa categoria nova, ele tem uma disseminação muito grande. Então, vamos supor que a gente tenha 20 pessoas aqui dentro da sala. O coronavírus tem uma capacidade de contaminar todo mundo. Todo mundo vai ter ele. Só que uma vai ter sintoma, entendeu? Então, assim, ele dissemina muito. Então, uma vai ter um resfriado comum e talvez nenhuma vai morrer. Mas aí você aumenta esse número, você pega 100 pessoas, aí você já vai ter 100 contaminados, porque no caso do coronavírus ele contamina muito, então acredita-se sim, morreu muito profissional da área de saúde. Então, para ter morrido tantos profissionais da área de saúde, o provável é que todo mundo que teve contato com aquele indivíduo foi contaminado, entendeu? Então, assim, morre-se proporcionalmente ao número de contaminados. Então, esse número de contaminados deve ser gigantesco. Estima-se que para cada um tem no mínimo 10. Então, para ter morrido tantas pessoas, é porque tem um número gigantesco de contaminados. É uma doença que tem uma mortalidade pequena, principalmente em jovens, mas tem uma alta contaminação. Quando você desconfia que é coronavírus. Então, você tem um quadro de resfriado hoje, você pode ter resfriado comum, você pode ter H1N1, você pode ter coronavírus hoje, tá certo? Essa é que é a verdade, você pode ter qualquer vírus. Tanto que a indicação hoje é que se você tem um quadro que é sugestivo de H1N1, você já entra com antiviral específico para o H1N1, para a gente não esquecer que ainda existe o H1N1, que nem tudo que é resfriado ou que é quadro viral é coronavírus, tá? Isso é verdade. Só que entrou na nossa realidade um novo item,
que a gente tem que ter algumas cautelas por ser diferente, por nós não conhecermos exatamente como ele é. A gente está usando o sofrimento lá daquelas regiões onde morreram tanta gente para a gente poder criar uma estratégia e evitar que se morra tanto aqui no nosso país. Antes da gente começar a gravar, você estava falando que a gente pode dizer que o Brasil é até privilegiado, né? Porque eu acho que nesse ponto, sim, a gente está no verão, né? Lá ele pegou inverno. A gente tem como experiência o que aconteceu lá. A gente tem um atraso, sei lá, de quase um mês entre os surtos de lá e a alta mortalidade de lá. A gente já tem um vírus identificado. Lá eles estavam totalmente no escuro, era a gente morrendo de tudo quanto é jeito e as pessoas sem saber como lidar e o que fazer. É lidar com a dor e ao mesmo tempo usar essa dor para estudar o que é aquilo, né? Então, assim, a gente foi privilegiado nesse sentido. Outra coisa, a gente conseguiu até certo ponto retardar o início da contaminação aqui dentro do Brasil. Agora a gente já perdeu, agora já é um vírus que vai estar na comunidade, né? E a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento de doença aqui no Brasil. Essa aqui é a verdade, porque a gente pode ter tanto uma situação muito leve, quanto uma situação tão agressiva quanto foi na Itália. A gente não sabe, vai depender. A gente está eu costumo falar que a gente está no momento de ouro. Eu fico um pouco estressada por isso, porque é agora que vai definir o que vai acontecer no pico da doença. A gente não está no pico da doença aqui no Brasil, a gente está na fase ascendente, começando a fase ascendente da curva da epidemia, né? Então a gente está começando a ter os casos, e agora os casos vão fazer assim, ó, vão aumentar exponencialmente, porque é isso. Essa curva pode ser super agressiva, igual foi na China, quanto ser mais abaulada, mais tranquila, que é o que a gente espera que aconteça. Isso vai depender dessas primeiras medidas agora, né? Tipo, evitar os aglomerados, evitar a contaminação, porque o problema não é nem você, ele, que somos jovens, temos uma imunidade ok. O problema é que você chega em casa e tem pai, você tem mãe, e esses avós, é que estão né? morrendo, esses é que estão em crise. Então, mas é um vírus que vai circular aqui, sim, ele vai, mas nesse momento ele está matando muito idoso. Então, por isso que tem muita gente na UTI, é um vírus, ele está matando muito. Ele está matando muito idoso e tem muito idoso indo para a UTI. Essa é a experiência que você tem lá de fora. Então, se você vê isso acontecendo lá, a gente não precisa esperar. Exato, você vai se prevenir aqui, entendeu? Então, a gente usa a experiência da dor deles lá para tentar evitar a nossa aqui. E essa curva, para ela ser um pouco mais branda, né? Como você falou, ela pode ser agressiva, ela pode ser um pouco mais branda. Você acha que as medidas que estão sendo adotadas até agora, elas possibilitam que seja mais branda? E outra coisa, é um momento de alarde, realmente, alarde, não sei se é a palavra correta, mas as pessoas ficarem realmente num alerta máximo para que isso também colabore, se todo mundo tiver nessa atenção? Então, assim, particularmente, eu acho que é um momento de precaução, que, se pudesse, extrema. Eu vejo as pessoas tentando colocar panos quentes. Ok, eu posso bem estar errada, mas assim, pecar agora vai ser decisivo no pico da doença, que vai ser daqui 15, 20 dias. Então, para mim, seria muito melhor que agora houvesse alguma coisa muito mais rigorosa, como foi no Japão. Vocês viram aquele navio que não pôde... Sim. O Japão falou, não vai entrar. Itália que se fechou? Não, mas o Japão conseguiu fechar de tal maneira que a doença não se disseminou. Mas ele falou, vai fechar tudo e ninguém sai de casa. Ele fez desse jeito, o Japão. Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu evitar, e tinha tudo para ser o exemplo, o que aconteceu na China, acontecer no Japão. Já estava mais ou menos decidido o que acontecesse no Japão. O Japão falou, não, aqui a gente vai fazer o dever de casa. Ninguém saía, ninguém entrava, ninguém entrou no país, não chegava ninguém de canto nenhum, fechou tudo e realmente conseguiu conter. Então, esse momento de conter, a gente está exatamente nesse momento agora, tá? Aí eu vejo lá, teve jogo do Flamengo, um estádio lotado, eu falei assim, meu Deus, em tempo de coronavírus, que a gente não sabe o que vai acontecer, não é hora disso, né? Eu tenho pesquisado muito, assim, aqui com as empresas, como é que elas vão fazer, e elas estão realmente reavaliando, colocando metade da equipe em home office. Agora eu estou preocupada, por exemplo, com shows, com cerimônias de casamento, com festas de formatura, etc. Porque é aglomeração, né? Mas eu acho que deveria ser tudo cancelado. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
Nesse 12 de março, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, baixou decretos de isolamento, impondo as regras para que a população que esteja com suspeita ou casos confirmados, elas sejam isoladas por prazo de 14 dias, que é enquanto o vírus ainda, né, está ativo, né, podendo causar contaminação, ou se for o caso, a quarentena, 40 dias. E as pessoas, elas podem ser colocadas dessa maneira de forma compulsória, ou seja, mesmo que elas não queiram, a ponto de serem multadas ou até mesmo presas se descumprirem isso. Essa regra é muito séria, muito rígida, talvez porque é como a doutora Jéssica falou, é algo muito sério, as pessoas, não é uma modinha, não é brincadeira, não é alguma coisa que vai passar. Se Deus quiser vai passar logo, mas só vai passar logo se forem respeitadas essas regras, não é? E assim, o H1N1 talvez tenha um problema, porque foi uma doença que chegou no Brasil, teve os seus problemas, mas álcool gel na mão, lava a mão, não sei o quê, e a gente não viu um alto índice de contaminação, então ela é um exemplo meio errado, porque a gente tomou todas as precauções, isso evitou a doença de se alastrar, e exatamente por isso, algumas pessoas, eu inclusive já vi gente falando isso, que não, quarentena é demais, não precisa, no H1N1 ninguém morreu. Pois é, mas aí a gente não pode ir pro exemplo ruim, né? E o H1N1 é exatamente isso. Se tudo foi controlado e a coisa foi contida, é o que a gente tem que ter. É o que se espera para que não chegue aqui, né? Mas aí chegando na parte da pesquisa mesmo, como é que essa pesquisa começa, né? A gente sabe que teve alguém que começou essa contaminação e isso foi desenvolvendo. Como é que vocês descobrem quem começou e como é que vocês começam a monitorar passo a passo dessa contaminação? Então, primeiro a gente sabia de onde poderia vir os casos. Então, você vai fiscalizar quem está chegando daquelas regiões, a gente chama do viajante, né? Então, chegou daquelas regiões, você faz toda uma pesquisa, uma avaliação de quem pode estar ou não contaminado. Lembra que foi notificado quem tiver chegado da China com sintoma de tosse, tem que passar. Foi feito essa chamada inicialmente. Quem chegasse de áreas onde eram áreas já epidêmicas, né, deveria ser monitorizado. Então, a gente conseguiu ficar vigiando os casos chegando. E mesmo vigiando, conseguimos detectar esses casos até um certo ponto. Só que aí você tem a primeira linha de contágio. Então, você tem lá o primeiro caso que você detectou e tem aquele primeiro grupo de pessoas que se contaminaram. Que aí pode ser um grupo bem amplo, desde médico até os familiares, né? Sim, esse aí a gente não tem. Então, a gente tenta controlar aquele primeiro. Aí você tem um segundo, que você também tenta controlar. Ali do terceiro em diante você já não consegue mais, porque já é um número muito grande e aí você já tem o contágio que a gente chama comunitário. Por quê? Porque aí você já tem um caso que não tem nada a ver com aquele caso, com aquele primeiro. E aí é a hora que você meio que perde o controle mesmo. A gente chegou nesse estágio. É como se você tivesse alguém que contaminasse o apartamento, que contamina o prédio, depois quando vai contaminar a cidade, você não controla mais. Né? É isso aí. Aí chega numa hora que já vira um contágio comunitário entre as pessoas que não tem nada a ver com aquele primeiro caso que chegou. E a gente já está nessa situação, né? Então, hoje, qualquer pessoa... qualquer pessoa já pode estar contaminada. Porque os dois casos que aconteceram no Espírito Santo, por exemplo, o primeiro caso foi uma moça de Vila Velha, uma pessoa de 37 anos, né? Eu acho moça porque eu também tenho 37. Então, uma moça de 37 anos que teve recentemente na Itália. Então, assim, de quem que ela pegou? Como que vai saber, né? Ela esteve na Itália, foi toda a Itália, né? Ela veio da Itália e trouxe com ela o vírus e as pessoas em volta dela estão sendo monitoradas e graças a Deus. Agora, segundo caso, uma pessoa que mora fora e veio visitar a família aqui no Espírito Santo também, na cidade de Vila Velha. Enfim, são pessoas que não sabem de onde elas mesmas conseguiram não, porque não é uma conquista, né? E aí você vê essa pessoa que chegou contaminada, até ela se declarar contaminada, tinha um avião inteiro de gente dentro com ela, vindo para o Brasil, né? Só ela que estava com sintoma, mas tinha um avião inteiro, considerando que é uma doença que é quase
que a maioria das vezes ela tem poucos sintomas, você imagina, só no avião. Aí ela já chegou, já passou ali, quando chegou no aeroporto. Você imagina o tanto de gente que já é envolvido nesse processo sem que a gente consiga... E espalhados Brasil afora, porque a gente, no Espírito Santo, a gente não tem um aeroporto internacional com voo que venha da Itália. Então ela saiu do voo da Itália, parou, vamos supor, São Paulo, Rio de Janeiro, de lá, ali é contato com outras pessoas, o quanto que isso não foi disseminado, né? E aí a gente isso tem muito relação com a forma, né, que a doença ela é transmitida, né? Porque, sei lá, se só passa pelo sangue, se a pessoa entrar no avião, não tem problema. Vai ter outros problemas. Como é que essa forma de transmissão da doença muda esse risco de contágio para quem está em volta? Então, ela pega de tudo quanto é jeito, né? Parece que ela é contaminada, ela é altamente contaminante. Então, tipo assim, estavam discutindo se pegava no suor, só para você ter ideia. Porque em todas as secreções, contaminação oral fecal, entendeu? Então, ela pega de tudo quanto é jeito. Ela contamina altamente. Tanto que eles não sabem como que tanta gente da área hospitalar foi contaminado. Eles estão numa situação lá que eles não têm mais profissional de área de saúde, porque ou está doente ou está morto. Então, assim... A gente está falando da China? Então, assim, é uma situação que contamina... E olha que o profissional de saúde, normalmente, ele é precavido. Então, para chegar num nível desse, é porque é altamente contagioso. E agora a gente podia falar das variáveis, assim, né? A gente está falando de coronavírus, mas as doenças de uma maneira geral. Tem a pessoa, tem o tempo, né? O ambiente, tem o local. Como é que são essas variáveis para o controle e também, não só da doença, mas eu digo da pessoa mesmo, dos sintomas, do desenvolvimento da doença em si? Do coronavírus, a gente tem que ele pode desenvolver tanto uma síndrome gripal básica, e isso é a maioria, já está se mostrando a maioria, quanto um quadro mais grave do ponto de vista respiratório. Tem relatos lá já da experiência lá do sofrimento lá de fora que o quadro, às vezes os sintomas são muito brandos e aí você já tem uma lesão pulmonar muito grande em relação àquele número de sintomas. Então é um doente que às vezes já chega muito grave. Isso também acontece com o coronavírus. Muitas pessoas que chegaram a procurar serviço médico com um quadro clínico leve, quando fizeram uma tomografia já tinha doença disseminada, ou seja, ia ser um doente que clinicamente tinha poucos sintomas, mas já tinha um comprometimento de pulmão muito grande. A então, vitrine estava ótima, por dentro tudo destruído. Exatamente. Esse às vezes é o que você pegaria que já chega entubado. Outra coisa, o tipo de ventilação que usa-se no meio hospitalar, você usa, antes de entubar um doente, vamos colocar assim, você usa um tipo de ventilação que chama de ventilação não invasiva, que o doente fica respirando no ambiente. Documentou-se que isso é altamente contagioso também. Então, esse tipo de ventilação não pode ser usado nesses doentes. É como se ele estivesse recontaminando o tempo inteiro? O ambiente externo. Então, esses doentes que chegam, eles têm que ter uma intubação precoce. É um outro protocolo de atendimento até na área hospitalar, devido a algumas características dele. Então, é um doente que se intuba exatamente para poder evitar que o ar ao redor fique contaminado por esse paciente nesse tipo de ventilação. Então, é um protocolo novo já, tipo assim, você está fugindo dos seus padrões de ventilação, de tratamento de um doente grave, porque é uma doença já diferente, entendeu? Quando a gente está falando de doenças também, de propagação pelo mundo, eu queria saber a diferença de doença, de um parasita, tratamento de parasita, bactéria e vírus. São totalmente diferentes. Vamos lá. O vírus é um bichinho na escala evolutiva mais simples, né? Ele é bem mais simples. E por ele ser muito simples, ele sofre mutação muito rápido, tá? Então, é um bichinho que ele tem lá o DNA e às vezes um RNA e ele é muito simples. Então, ele muda. Então, você tem um vírus aqui, daqui a pouquinho o vírus muda. Então, o vírus é difícil de tratar por isso. Por ele ser tão simples, ele muda muito rápido. E aí, ele muda muito rápido e provoca uma doença totalmente diferente, com um comportamento diferente. Exemplo desse coronavírus que aconteceu. E a maioria das doenças que você vê que você não tem cura, e aí entra o sarampo, que a gente está brigando de novo com o sarampo depois de anos, né? As doenças virais, ela tem esse problema, que é de difícil tratamento. Uma vez instituídas, você não tem muito tratamento, por ser esse bichinho tão simples do jeito que é,
né? Então tem aí o HIV, que você faz um controle, mas você não consegue curar. Tem aí o sarampo, tem aí a rubéola, enfim, as gripes, os resfriados, que na verdade você não tem muita medicação, tá? As bactérias já é um bichinho mais complexo. Então aí já é uma célula, já é mais bem formada, já tem várias outras funções, já tem membrana, já tem núcleo, é uma célula mesmo, mas bem formada. Aí consegue matá-la. Exato, aí você tem medicamento e aí você tem grandes medicamentos. Hoje as bactérias, elas sofrem mutação sim, mas como elas são mais complexas, elas têm que sofrer uma mutação muito grande para ser diferente. Então você tem as bactérias que vão ficando resistentes a alguns antibióticos, isso é mutação, elas vão mudando a genética delas, né? Mas não são mudanças, são mudanças, mas elas são mais lentas, são mais difíceis, e mesmo os agentes que matam as bactérias, é como se você tivesse um meio de você atingi-la e ela é mais fácil de atingir, vamos colocar assim. E os parasitas mais ainda. Normalmente os parasitas são várias células. Então você tem, por exemplo, um ascaris, uma lombriga, né? Vamos dizer, são várias células, não é uma só. Então é mais fácil ainda de você matar, por incrível que pareça. Então, é essa a diferença fundamental. Quanto mais, nesse caso, o vírus, por ser muito simples, ele muda muito rápido, tanto que o H1N1 mesmo, de um ano para o outro, você tem que mudar a vacina, porque ele já mudou. Ele já é outro vírus, entendeu? Então, você tem que estar o tempo todo correndo atrás dele. Então, às vezes, esse coronavírus vai passar, daqui a pouco tem uma mutação dele, já aparece outro coronavírus. Então, se eu chegar no médico com um vírus, nada de antibiótico? Não existe antibiótico para vírus. Existem alguns antivirais que têm efeito. Por exemplo, o oseltamivir tem função no H1N1, mas só quando você documenta a doença bem no início, você diminui, você não cura, você diminui o curso da doença. É como se você desse um bloco no vírus, entendeu? Entendi. Qual a importância de você ter dados precisos sobre a doença, principalmente o vírus, né? No caso do coronavírus, já que ele sofre muita mutação, é mais importante ainda você ter dados específicos sobre ela. Sim. Então, no caso do corona, dos vírus, as vacinas, né? Quanto mais simples, mais fácil de você ter vacina também. Né? Se você consegue isolar o vírus, você consegue desenvolver a vacina de uma maneira mais fácil. Então é isso que a importância basal é essa. Então, a partir desse isolamento, você começa a trabalhar, e eles já devem estar trabalhando a 1000, porque os artigos vêm na literatura assim, na velocidade da luz, né, sobre o coronavírus. Então eles já devem estar a 1000 numa vacina. Você falou que é mais fácil para poder desenvolver as vacinas, mas elas nem sempre se desenvolvem tão rápido, né? Não, nem sempre. Isso é muito complicado. Essa é a parte complicada. Mas, assim, por exemplo, sarampo tem vacina. A maioria das doenças virais que eles se propõem a fazer, você consegue uma vacina. A gente não tem, por exemplo, a AIDS, a gente não consegue vacina ainda. Você só tem os antivirais, né? Então, assim, é uma corrida mesmo, né? Mas a parte de você conhecer o bichinho, isso é fundamental, e isso eles conseguiram fazer rapidamente no caso do coronavírus. Que é o caso do DNA sequenciado. Exato, você sabe exatamente qual é o DNA então do bichinho. Ele é importante para você compreender a doença e conseguir tratar essa doença. Exatamente, por isso correu-se tanto para conseguir esse DNA. Isso é muito importante. A partir daí você começa a desenvolver uma vacina, que é o que eles estão fazendo. Devem estar a 1000, isso é muito importante. Então, sem DNA, meio que o tratamento é zero por causa de vírus. Sem DNA, na verdade, sem vacina, a gente faz muito pouco com os vírus, né? A gente não tem vírus, a gente não consegue, os tratamentos para vírus, salvo raras exceções, a gente tem antivirais, entendeu? Eu já ouvi alguns profissionais da área da saúde orientar os pacientes ou pessoas próximas a nem todas as campanhas de vacinação aderirem, ou seja, não irem tomar vacina, não levarem seus filhos. Qual a sua avaliação sobre isso? Um absurdo. Um absurdo. As vacinas, a gente está falando de vírus, né? Você tem como prevenir doença. O sarampo está voltando aí exatamente por falta de vacinação adequada. Então, não é admissível você perder um doente hoje com sarampo se você tem uma vacina. Eu acredito
isso é uma coisa inadmissível, entendeu? E as vacinas seguras, muito bem testadas, cachumba, rubéola, crianças nascendo com uma formação por conta de rubéola congênita. Gente, não tem sentido você não vacinar e correr todo esse risco. Não tem. Existem esses grupos naturais e tal, dizendo que vacina faz mal, vacina está matando. Não, é um absurdo. Acho que tem que vacinar e vacinar mesmo. E também, só um detalhe, já que a gente está em vacina, é importante ver também a variedade das vacinas. Eu mesmo já tomei bronca em posto, porque minha vacina antitetânica estava vencida já há uns anos. Tomei uma bronca da... Você está falando do calendário, acompanhar direitinho... Não só o calendário, mas, por exemplo, a antitetânica dura 10 anos. Você tem que ir lá tomar. E cada pessoa vai vencendo num período. Não, desculpa, eu falei calendário, mas é o cartão de vacina, né? Respeitar isso aí direitinho. Respeitar o cartão de vacina. Eu já tomei bronca, então fico ligado. Sempre que eu acho meu cartão de vacina, eu já pego. Às vezes eu vou lá depois e falo, tem alguma coisa aí pra eu tomar? Eu acho que ele tem que ficar realmente no quadro da casa, para as pessoas olharem sempre. E esse alerta só vem, infelizmente, quando... puxão de orelha, que tem que ter uma coisa ruim, né? Como um coronavírus, pra galera falar, ei, acorda aí. Se você não tá preocupado, deve se preocupar. Então, assim, um exemplo típico assim, de arrependimento... posso falar? Claro. Do arrependimento? Minha filha hoje está com 20 e tantos anos, mas na época que não tinha no calendário de vacina a catapora. Não tinha no calendário de vacina a catapora. Então ela não foi vacinada. E eu esqueci. Simplesmente não procurei saber mais. Ela cresceu e tal. Ali pelos 12 anos a menina começou com uma febre. Teve catapora. Tem vacina para catapora. Olha, pensa no arrependimento. Vendo aquela menina toda manchadinha. E deve doer muito mais para uma médica falar, poxa vida. Mãe, eu falei, caramba. Aí depois, não, mas espera lá. Na época que entrou no calendário, não tinha no calendário de vacina. Ela veio depois. Cartão, né? Então, eu tô mais ou menos desculpada, entendeu? Toda vez que eu vi aquela menina toda com febre, toda pintada, tava um remorso danado. Tipo assim, como assim, né? Tá tendo uma doença, sofrendo por uma doença que tem vacina. É um negócio que não consigo admitir. Então é o que fica de mensagem nesse podcast dessa semana, galera. Nada de abrir mão de vacina. Vamos, aproveitando que a gente está no caso do coronavírus, o assunto é do momento, a gente não pode levar como brincadeira, não pode levar como modinha. Se você estiver pretendendo fazer uma festa, pensa direitinho, né? Vamos ver como é que estão as coisas, vamos nos cuidar, vamos lavar muitas mãos, todas as horas possíveis. Vamos desenvolver um toquezinho da limpeza, aquele assim, o toque do bem, né? Porque o momento tá pedindo e o vírus, o controle só vai poder acontecer não só com o trabalho do Ministério da Saúde, das forças de saúde pública dos nossos estados, dos nossos municípios, mas com a colaboração de todo mundo. E quem tiver o cartão de vacina em dia, manda foto que a gente quer ver. Tipo isso. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. E olha, já chegando aqui quase no final, a gente fala muito de gravidade de doença, né? Um dos índices é a mortalidade. Mas o coronavírus parece que isso não é importante. Então, duas perguntas. Por que não é importante no caso do coronavírus? E por que o índice de mortalidade da doença torna a doença mais perigosa? Então, o evento fatal de uma doença é sempre o pior cenário que a gente pode ter, né? Que é perder um doente. Então, isso é muito importante. Existem doenças de alta letalidade. Por exemplo, você tem a doença e morre dela. Por exemplo, a raiva. Né? Por isso que tem tanta campanha de vacina, tem de animais, né, para raiva. O tétano é outra coisa que tem alta letalidade. Então, o evento fatal é sempre uma coisa muito grave em epidemiologia e em medicina, né? Mas aí, se você joga essa proporção para o número de contaminados, né, isso fica gigantesco. Então, por exemplo, a mortalidade em jovens é pequena, 0,3%, 0,6%, vamos colocar. E a mortalidade de idoso é 17%. De 15% a 17%. 15 é um número absurdo, 15% a 17%. Então, na média, vamos colocar aí, eles falaram em 3% de mortalidade. Então, a mortalidade é pequena? Mas se você tem um contágio muito grande, muita gente contaminada, esse número de mortes vai ser grande também. Se você tem só 1.000 contaminados, 0,3% de 1.000... é
30, ok. Agora, se você tem 1 milhão de contaminados, você coloca assintomáticos, às vezes, você coloca aí, vai morrer quantas pessoas? 0,3 de... Uns 300 mil pessoas? Você entende, assim, que é muita gente? Fiz uma matemática aqui, eu não sei o que tá certo, mas enfim, de qualquer maneira, quanto mais pessoas contaminadas, esse 0,3%, ele pode ser um 0,3 enorme. Exatamente, esse número de mortos é enorme, então não é pequeno, dependendo do número de contaminados. E se for uma doença sintomática, então tá todo mundo aqui com coronavírus, a mortalidade é pequena, mas se todo mundo aqui tiver, vai ter uma mortalidade, vai ser um número alto de mortos. Eu acho que é a questão que todo mundo faz no caso de coronavírus, né? Como é que a gente evita no mundo globalizado a doença parar assim em algum lugar e ficar ali travada? Então, aqui a gente tentou conter ao máximo, conseguiu com êxito, foi feito um bom trabalho aí de contenção aí da disseminação dos vírus, e agora ela vai se integrando ao ambiente, né? Então, igual eu falei, os próximos 15 dias vai ter muito avanço, da medicina mesmo nesse sentido, porque o mundo inteiro tá em países ricos, isso é bom pra gente, né? Os países ricos estão a mil em pesquisa, estão todo mundo pensando nisso o tempo todo, né? Então a gente vai ter coisas novas baseado no que eles estão sofrendo rápido, né? E esse vírus, dentro de muito pouco tempo, ele vai ser um vírus que vai estar integrado na nossa comunidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Até ele ser integrado, a gente tem um comportamento incerto nesse primeiro tempo agora. Que ele vai ser integrado, vai virar mais um vírus, é fato. Igual o H1N1, igual vários outros vírus que estão rodando por aí. Ele vai virar mais um desses vírus. Só que até ele virar esse vírus, nós aqui no Brasil ainda temos um caminho a percorrer, que a China já percorreu, que o Japão já percorreu, que a Itália está percorrendo e alguns países da Europa estão tentando não percorrer, como a gente está tentando não percorrer, mas existe um tempo aí que é muito incerto por ser uma doença nova, né? Como foi a AIDS quando surgiu, como foi a H1N1 quando surgiu, e agora como o coronavírus, que a gente está numa incerteza. Então esse tempo agora ele é incerto. Ele vai virar mais um. Dentro da lista, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, vai ser mais um vírus, mas esse tempo agora é de incertezas. Então assim, eu acho que esse é um tempo de ouro que os países lá não tiveram. A China não teve essa oportunidade de fazer essa contenção, a Itália não fez, então a gente está tendo essa oportunidade. Então ela fala assim, é um momento de ouro que a gente está. Então essa prevenção é isso mesmo, é a gente tomar aquelas atitudes simples de higiene e de evitar aglomerações, de evitar abraços, de cumprimentar com o cotovelo. É brincadeira, mas é verdade, a gente tem que ter cuidado. Com a pontinha do pé, com a pontinha do pé, um sorriso sorrisinho de longe, aquela piscadinha, tudo bem. O importante é que todo mundo esteja saudável para que a coisa seja de fato contida e a gente se sentir parte desse controle, né? Dizer assim, eu participei disso de alguma maneira, eu ajudei a controlar, porque isso é, né, de cada um também. Essa responsabilidade. E com essa mensagem a gente pode ir encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer a Jéssica Polese, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Como é que o pessoal faz para encontrar você? Então, eu trabalho no consultório particular, sou professora da UFS, na Casa 5, da pneumologia, né? E no consultório. E você está nas redes sociais? Tô, doutora Jéssica Polese. Ah, é isso aí. Isso aí. Também quero agradecer a Daniele Coutinho, que esteve aqui com a gente. Ficou despreocupada. Já sabe que o filho não vai se preocupar com o filho com coronavírus. Né, seria o tema. Na verdade a gente tem que ficar alerta, assim, despreocupada eu não tô não, mas a gente tem que ficar em alerta. Eu tenho um pai que passou de 65, eu tenho uma mãe que passou de 65, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, né, então assim, cada um, a gente tem que ter atenção, porque além de tudo, eu falei agora das pessoas de dentro da minha casa, mas eu tenho minha sogra, eu tenho um vizinho, né, e a gente, nesse momento a gente tem que trabalhar a empatia, a solidariedade, a colaboração, porque isso é uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. Gente, o programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e produção de Daniele Coutinho, a presença da Jéssica Polese, médica pneumologista, e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.